É possível que o amor entre duas pessoas floresça em meio a um campo de trabalho forçado na Alemanha nazista? Essa é uma história de amor real que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tendo como base um livro da escritora neozelandesa Heather Morris, O Tatuador de Auschwitz. Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu sou o professor Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha de leitura daquela lista que eu me propus de 12 livros para ler no ano de 2023. Inclusive, se você não viu ainda esse vídeo, eu vou fazer questão de colocar aqui na descrição para você conhecer os 12 livros que eu estou me comprometendo publicamente a ler no corrente ano. E o livro que eu quero conversar com vocês hoje é um livro de uma escritora neozelandesa de prenome Heather Morris. O livro chama-se O Tatuador de Auschwitz. Livro esse que é inclusive um best-seller mundial, mais de 8 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Mas antes, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer aqui o conteúdo do livros e etc. Sem mais delongas. O livro, O Tatuador de Auschwitz, é ambientado ali no cenário, no contexto da Segunda Guerra Mundial e vai contar a história de Lali Sokolov, né, que é o personagem central aqui do livro, que é um judeu da Eslováquia, que para quem não sabe a Eslováquia acaba sendo mais à frente, anos depois, com o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acaba sendo um país engolido pela URSS, acaba se tornando um dos países satélites, assim como vários outros. Mas no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Eslováquia acabou cedendo às pressões do governo da Alemanha nazista e passou a entregar os judeus que ali viviam. E nesse sentido nós temos o primeiro conhecimento ali do personagem, o Lali Sokolov, que é um judeu eslovaco que trabalha, tem uma vida um tanto quanto simplória, mas ele é obrigado a se apresentar ao governo da Alemanha nazista, pois se espalhou ali pela cidade dele, ali na Eslováquia, um comunicado de que toda a família deveria enviar um jovem de no máximo de até 18 anos para servir, né, ao exército alemão. Ele decide tomar a frente, mesmo ele tendo um irmão mais velho que ele, mas já que o irmão dele é pai e tem filhos para cuidar, ele decide, digamos assim, se sacrificar e se oferece voluntariamente para ir no lugar do irmão, no lugar representando ali, digamos assim, a sua família. Então, no começo do livro, nós somos apresentados a esse personagem e logo no início do livro, nós conhecemos esse personagem indo em direção, ou sendo carregado, transportado, no estilo que vocês mais possam imaginar, o mais cruel, o mais perverso e mais desumano possível, assim como gados e bois e vacas e ovelhas são transportados do ponto A ao ponto B. Assim eram feitos os transportes, os carregamentos de seres humanos que iam para esses campos de trabalho forçado. Nessa viagem que dura ali por volta de 2 a 3 dias, o Lali ele começa a percorrer algumas paisagens ali, até que ele finda o destino final indo parar no campo de trabalho forçado, no campo de concentração da Alemanha nazista, que até hoje é considerado o mais terrível, o mais cruel e o mais sanguinário de todos, onde, segundo alguns relatos de historiadores fidedignos que se debruçaram acerca desse tema, foi o campo responsável pela maior quantidade de extermínio dos judeus. E aqui eu estou falando do campo localizado no país que hoje é conhecido como a Polônia, o campo de Auschwitz. É claro que o personagem ele não tem a real dimensão. Na verdade, pouquíssimos judeus ainda, na verdade, estavam, digamos assim, atordoados e não tinham real dimensão do perigo ou do que esperavam eles mais à frente. Tanto é que no próprio livro, Lali e outras pessoas que estão ali ao seu redor, ali no furgão, ali no carregamento em direção a ninguém sabe se lá onde, eles ainda acreditam que vão tão somente trabalhar para o governo nazista. Inclusive levam seus pertences, levam malas, levam livros, chegam a levar inclusive dinheiro, porque eles acreditam que eles estão sendo transportados de uma área para outra e eles poderão começar a iniciar uma nova vida. Essa questão de iniciar uma nova vida, e aqui eu trago a primeira grande reflexão, pelo menos que eu consegui interpretar da leitura desse livro, de fato, é uma nova vida que se inicia, mas em meio aos escombros, em meio à morte. E o que mais? E qual o sentimento pode ser mais belo, pode ser mais puro, pode ser mais digno do que o sentimento do amor a dar força
a vida, a dar o sustentáculo da vida a essas pessoas que estão no cenário da morte. Pois lembremos, nós estamos falando de um campo de trabalho forçado, onde os judeus eles eram obrigados a trabalhar horas e horas a fio, muitas das vezes, na verdade quase que 100% das vezes, em trabalhos sem sentido algum, de tipo transportar a pedra de ponto A ao ponto B e depois retransportar novamente essas pedras do ponto B ao ponto A. Assim como existe todo um processo, inclusive existem livros e filmes e séries que contam muito bem isso, como os nazistas eles foram muito meticulosos na desumanização dos judeus. Então, desde o primeiro momento de chegar, na verdade, o processo de desumanização começava no próprio transporte, onde os judeus eram tratados como animais, literalmente animais. Ao chegar no campo de concentração de trabalho forçado, a exemplo aqui do livro, retratado ali no cenário de Auschwitz, ali por volta ele chega, o personagem lá, ele chega ali em Auschwitz por volta de maio, abril de 1942, ou seja, o campo de trabalho, o Auschwitz, né, já está construído uma grandíssima parte dele, mas ele está sendo ampliado, né? Inclusive isso vai ser contado aqui na história. O próprio Lali, ele de certa forma, ele começa a trabalhar na construção de novos galpões para receber outros prisioneiros. Pois aqui é válido lembrar, abro aqui um parênteses do contexto histórico da época, quando Hitler decide colocar em prática a solução final, na verdade, ele já tinha iniciado, de maneira um tanto quanto, se é possível falar dessa forma, tímida, o assassinato sistemático dos judeus, só que ele ainda estava engateando. Com o avançar dos anos, com o avançar da Segunda Guerra Mundial e a percepção de que o alemão, né, o que a Alemanha nazista, o que Hitler poderia perder a guerra a qualquer momento, ele decide acelerar esse processo de solução, da assim chamada solução final, e decide ampliar a máquina de extermínio judeu. Hoje em dia se sabe, inclusive, especula-se ali a volta do assassinato sistemático, da morte de pelo menos entre 6 a 8,5 milhões de judeus que foram exterminados pela Alemanha nazista. Sem contar, claro, as outras minorias, gays, cristãos, negros, ciganos e outras minorias que, segundo a ideologia alemã à época em voga, eram, digamos assim, obstáculos ou eram empecilhos para o desenvolvimento da raça pura alemã. Mas voltando ao personagem, Lali se vê nessa situação sem entender muito, sem conhecer o que é um campo de trabalho forçado, pois essa era a realidade. Pouquíssimos judeus tinham conhecimento do que se passava nesses territórios ali anexados pela Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial, mas ele é atirado ali nesse território, ali nesse campo de trabalho forçado de Auschwitz, e logo a ele é incumbida uma missão. Porque ele é um indivíduo letrado, estudado, entende vários idiomas ali da região ali do leste europeu, a exemplo do próprio cara eslovaco, mas o alemão, o francês, o espanhol, o italiano. Ele é um indivíduo versado nas línguas europeias, e por conta disso ele consegue um certo, digamos assim, um certo, se é que é possível falar, uma certa proteção ali naquele campo de trabalho forçado por conta da sua habilidade linguística. E aí ele acaba sendo, digamos assim, denominado a função de tatuador. Pois aí, mais uma vez, naquela questão que eu comentei com vocês aqui, da desumanização dos judeus no campo de trabalho forçado, né? Além de todo esse momento de transporte, de humilhação, de desumanização, ao descer dos furgões, dos trens, uma das primeiras etapas é você ser desnudo e você passar por uma fila onde você é tatuado com um número. Ou seja, você entra num furgão com um nome, você é transportado como um animal. Ao chegar no campo de trabalho forçado, você já perdeu, você já teve aquela sensação de não mais pertencer à espécie humana pelo transporte, transporte bovino a qual você foi submetido. Ao chegar no campo de trabalho forçado, você é desnudo de todos os seus pertences pessoais, inclusive daqueles pertences que você acreditava que poderia ser mantido com vocês, a exemplo de fotos, registros fotográficos da sua família, livros, ou seja, tudo aquilo que carrega o nosso senso de humanidade, né? Que é livros que contam nossas histórias, que é as fotos de nossa família, que é o próprio dinheiro que lhe dá a condição material de comprar coisas beneméritas para você. Ou seja, você é desumanizado desde o início até o fim de todo o processo, que acaba terminando ali no que hoje nós conhecemos como o assassinato sistemático, que se deu de várias formas, mas a mais utilizada, ou a que mais, digamos assim, maximizou os números macabros desse assassinato sistemático de judeus foi certamente a queima, né? Literalmente, os judeus eram enviados para câmaras de incineração. É exatamente isso. Por mais cruel, por mais terrível que isso possa ser verbalizado, é exatamente isso. Os judeus eram transportados,
tal como ovelhas, tal como bois e vacas em direção a abatedouro, assim os nazistas faziam com os judeus. E o Lally se vê nessa situação. Chega no campo de trabalho forçado, logo a ele é dado uma função. E aqui vem a parte também que me chama um tanto quanto a atenção, e eu preciso compartilhar isso com vocês, né? Como mesmo nos cenários desoladores, mesmo no cenário de morte, quando você tem um sentido, quando você tem um objetivo, quando você tem uma missão, quando você tem um trabalho, um ofício, uma atividade laboral a ser exercida, ela acaba sendo o seu único fio de esperança para passar perante ou todo aquele sofrimento. Então Lally chega nesse campo de trabalho em Auschwitz, aí ele é denominada, dada essa missão de ser tatuador, e ele começa a fazer o trabalho que foi feito nele quando chegou, que é tão somente tatuar números nos braços de judeus das mais variadas regiões ali, dos países ali que estavam sendo dominados pela Alemanha nazista, para que esses judeus, a posteriori, alguns deles fossem encaminhados para trabalhos forçados ali em Auschwitz e outros fossem encaminhados diretamente para o extermínio. E aqui eu quero ler para vocês, compartilhar com vocês a parte que me causou muita reflexão, que é o momento em que o personagem Lally descobre o que se faz, ou qual é o destino final daqueles prisioneiros que não são empenhados em funções e atividades laborais no campo de trabalho forçado. Abre aspas. Num belo dia de primavera, não muito quente, Lally observa enquanto um caminhão grande e fechado passa do ponto habitual, onde descarrega material de construção. Dá a volta pela parte de trás do prédio da administração. Lally sabe que a cerca limite não está muito longe dali e nunca ousou aventurar-se por essa área. Mas a curiosidade o vence agora. Ele caminha atrás do caminhão com um ar de aqui é meu lugar, posso ir aonde quiser. Ele espia a parte de trás pela extremidade da construção. O caminhão para o lado que parecia um furgão prisional. Ele foi adaptado para se tornar uma espécie de bunker, com placas de aço presas em cima das janelas. Lally observa, enquanto dezenas de homens nus são guiados para fora do caminhão e levados em direção ao furgão. Alguns entram espontaneamente. Os que resistem são agredidos com o cabo do fuzil. Colegas prisioneiros arrastam discordantes, semiconscientes, ao seu destino. O furgão está tão cheio que os últimos homens a subir se mantêm nos degraus com as pontas dos dedos dos pés, com o traseiro nu para fora da porta. Os oficiais forçam seu peso contra os corpos, e então as portas são fechadas. Um oficial dá a volta no furgão, raspando as placas de metal. Conferindo se tudo está fechado, um oficial ágil escala até o teto com uma lata na mão. Incapaz de se mexer, Lally observa, quando ele abre uma portinhola no teto do ônibus e despeja o conteúdo da lata. Em seguida, ele fecha a portinhola e a tranca. Enquanto o guarda desce depressa, o furgão se chacoalha violentamente e gritos abafados são ouvidos. Lally cai de joelhos, com ânsia de vômito. Ele permanece ali, nauseado, enquanto os gritos desaparecem. Quando o furgão fica parado e silencioso, as portas são abertas. Homens mortos caem para fora como pedras. Um grupo de prisioneiros é guiado para além de outro canto da construção. O caminhão dá a ré e os prisioneiros começam a transferir os corpos para dentro dele. Com dificuldade em carregar o peso e tentando esconder seu desespero, Lally testemunhou um ato inimaginável. Ele se levanta sem firmeza, de pé no limiar do inferno, com uma confusão de sentimentos em ebulição dentro dele. Na manhã seguinte, não consegue se levantar. Está ardendo, em febre. Esse é o relato primeiro de quando o Lally Skolova tem a real dimensão do que se passa no campo de trabalho forçado em Auschwitz. A partir daí, muitos de nós poderíamos simplesmente desistir, não ver mais sentido na vida ou tampouco resistir para com as intempestes e as intempéries da vida. Mas ao contrário, o nosso personagem aqui, o nosso protagonista, por que não herói? Lembrando, esse é um livro baseado numa história de amor real. Eu ainda não cheguei na parte do amor, vou falar sobre ela daqui a pouco. Peço que vocês continuem aqui acompanhando esse vídeo. Só que é aí onde entra a grande discussão a respeito da vida e da morte, né? Essa linha tênue aí, o que é a vida, o que é a morte, ou se algo nos espera para além da vida. Sendo você um cristão, certamente você há de concordar que sim, existe um sentido na vida para além dela, da que nós vivemos aqui, no sentido carnal, no sentido material.
Só que a grande reflexão, ao meu ver, presente aqui nesse livro, é que mesmo na morte pode haver a vida. E tal como eu falei alguns minutos atrás, que sentimento pode nos manter vivos, mesmo num cenário desolador como esse, num campo de trabalho forçado na Alemanha nazista, se não for o sentimento do amor? Não do amor próprio, mas do amor a outra pessoa, do amor a outrem. Que essa é a grande reflexão. Lembra que eu falei a vocês que o Lally, ele acaba sendo cunhado ali a função dele, dado a ele a função de tatuador. Então ele começa a fazer com os outros, desculpa usar essa palavra tanto quanto pesado, o carregamento de outros judeus que vão chegando de toda a Alemanha, de todos os territórios ali invadidos e ocupados pela Alemanha nazista, o mesmo que fizeram com ele. Ou seja, ele começa a tatuar no braço dessas pessoas números, desumanizando as pessoas, assim como ele mesmo foi desumanizado ao chegar no campo de trabalho forçado. E aqui é uma reflexão que nos traz, ou que eu compartilho com vocês, de como o trabalho, de como a atividade laboral pode nos manter vivos. Porque é justamente isso, né? Quando a ele é dado essa missão, após ele ter descoberto esse cenário de destruição, esse cenário de assassinato sistemático dos judeus, após essa leitura que eu acabei de compartilhar com vocês, ele começa a refletir de qual é a verdadeira função dele além daquele campo de trabalho forçado. Então ele aceita, mesmo de mau grado, a função cuja qual a ele é empenhada, de ser um tatuador, como também ele passa a entender que aquilo é uma missão mais do que nobre. Por quê? Porque se não for ele, um judeu da Eslováquia, a tatuar outros irmãos, digamos assim, de irmãos, né, de religião, de fé, de etnia, vai ser um alemão a fazer isso. Ou talvez seja um judeu de uma índole não muito boa. Então ele utiliza-se daquela atividade laboral para, de certa forma, ser piedoso e caridoso com seus irmãos judeus que estão chegando. Começa a tatuá-los, mas sem que eles sejam maltratados, sem que eles sejam, digamos assim, que tenham sua pele, sua carne dilacerada, tal como era feito anteriormente, antes da chegada dele. Pois ele mesmo tem noção e tem ciência de como era feito esse trabalho de tatuar a carne e a pele dos judeus antes da sua chegada. Para além disso, em todo esse cenário desolador que eu relato aqui a vocês, meus queridos, estimados e amados alunos, existe um momento ali de, um tanto quanto que, por que não, um êxtase ali, quando o Lally Iskolova, num mais um daqueles trabalhos diários em que ele é submetido de tatuar o corpo, a carne, o braço, na verdade, dos judeus com números que nada dizem a não ser tão somente para a máquina da Alemanha nazista, ele tenha o primeiro contato, vamos assim dizer, e aí no livro, ele é cheio de idas e vindas, de memórias afetivas do Lally para com a sua família, e ele tinha um relacionamento muito afetivo e muito forte, por que não? E muito respeitoso com sua amada mãe, ao ponto dele, em certo momento aqui do livro vai contar essa história, que ele queria inclusive se casar com a mãe, de tão apaixonado que ele era pela mãe, né? Claro que ele não podia fazer isso, é óbvio, mas ele conta isso na história infantil, quando ele tem dimensão do quão boa é a mãe para ele. E a mãe meio que fala bem assim, um dia você vai ter a sua mulher, então me trate da forma, ou melhor dizendo, trate a sua futura esposa da mesma forma que você me trata agora sendo sua mãe. E aqui você tem o primeiro contato, ou o primeiro relance, ou o primeiro surgir do sentimento amor em meio a esse cenário de destruição, de desolação, que é certamente uma mácula, uma mancha negra na história da humanidade. Que é quando o personagem Lal Skolov, e você vai descobrir mais à frente o nome real dele, ele, num desses trabalhos ordinários que ele está submetido a fazer, ele acaba se deparando com um carregamento somente de mulheres, e uma das meninas, uma das moças que está na fila para ser tatuada, acaba chamando a atenção dele, e ao ter esse processo ali de tatuar na carne dessa menina, dessa moça, de prenome Gita, e aqui um dos grandes mistérios do livro é qual é o nome completo dela, inclusive, após o conhecimento da história, do romance, do amor ali que se desenrola entre esses dois personagens no campo de trabalho forçado em Auschwitz. Esse é um dos grandes mistérios do livro, qual é o sobrenome dessa moça Gita. Mas voltando, nesse momento em que ele tatua a carne dela, ele acaba por um relance, por um descuido, digamos assim,
olhando nos olhos da Gita e acabam trocando um olhar de apaixonados. Aquele olhar, né, de amor, de paixão à primeira vista. A partir daí a história então toma um outro rumo, onde o personagem Lali, mesmo sendo submetido a esse trabalho forçado, começa a se preocupar a todo momento, não mais com a sua existência ou com a sua sobrevivência, mas com a existência e a sobrevivência da sua querida, amada Gita. E aqui, ao meu ver, é a grande virada da história, né? Porque se você pensa, ou se você parte de um pressuposto de que a vida num trabalho, ou melhor dizendo, que a experiência de vida no campo de trabalho forçado na Alemanha nazista, ela atende, ou ela deveria atender tão somente interesses egoístas, ou interesses primeiros seus, com todo perdão, muito provavelmente, não é impossível, mas muito provavelmente, você não conseguirá passar todo esse sofrimento. Agora, quando você tem em outra pessoa, quando você tira o eu, quando você tira o egoísmo, quando você tira esse senso de proteção individual e estende ele para uma outra pessoa, ao ponto de se preocupar mais com outra pessoa do que consigo mesmo, você aí sim tem um sentido, o sentido da vida. E aqui abro um parênteses aqui a um livro do Viktor Frankl, né, um psiquiatra, psicanalista, que passou por uma situação parecida com a do personagem aqui contada no livro da Heather Morris, pois ele também foi, digamos assim, enviado para campos de trabalho forçado na Alemanha nazista. E um dos seus livros mais famosos, inclusive, que é o livro que tem como base aí o seu método da psicologia, da assim chamada logoterapia, tem uma frase do Viktor Frankl que passou, repito, por uma situação similar ao do personagem aqui contado no livro, que o Viktor Frankl vai se perceber estando ali envolto no cenário, no campo de trabalho forçado, que é quando você encontra o sentido na dor e no sofrimento. Assim como o personagem Lali, Sokolov e a própria Gita também encontram na dor e no sofrimento um sentido, um motivo, uma razão para se manterem vivos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as barreiras e obstáculos, humilhações, sofrimentos a qual eles são submetidos pelos nazistas ali no campo de trabalho forçado de Auschwitz. E existe uma frase muito boa, inclusive, do Viktor Frankl, que eu até anotei aqui, permitam-me ler na íntegra e na totalidade, onde o Viktor Frankl vai dizer em seu livro, Em Busca de Sentido, abre aspas, a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor. E me recordando da história do próprio Viktor Frankl, fazendo e traçando esse paralelo entre o Viktor Frankl e o personagem aqui do livro da Heather Morris, do O Tatuador de Auschwitz, foi impossível não traçar esse paralelo e essa relação, que é justamente quando você encontra um sentido na dor e no sofrimento, é que você consegue dar mais valor à sua vida. É que você consegue ter a real dimensão da importância que é você estar vivo, acordar todos os dias. Inclusive aqui durante vários momentos do livro, o Lali, ele tem um humor um tanto quanto sádico, um tanto quanto, digamos assim, nebuloso, por que não dizer dessa forma, quando seus colegas ali, seus companheiros ali no campo de trabalho forçado não conseguem entender como ele consegue ver sempre um motivo para sorrir, mesmo no cenário desolador, cuja qual ele e seus colegas, seus companheiros ali de encarceramento vivem, né? Porque é justamente isso, essa é a vida. Esse é o grande barato da vida, talvez. É você encontrar um sentido, não tão somente nas coisas boas, mas até e principalmente nas coisas ruins, nas coisas más, nas coisas perversas, na qual nós somos submetidos diuturnamente, dia e noite. É claro, meus amigos, que eu poderia passar aqui algumas horas mais falando sobre esse livro, tal como eu falei alguns minutos atrás. O tema do Holocausto, o tema da Segunda Guerra Mundial, sempre foi um tema que muito me apeteceu, desde a mais tenra adolescência. Eu lembro de ter lido ainda na adolescência Treblinka, eu lembro de ter lido O Holocausto, do Gerald Green, e outros livros sobre essa temática. E é um tema que muito me interessa por conta justamente do aprendizado que se pode tirar dessa prática perversa, diabólica, vil, colocada em prática por nós seres humanos. É claro que nós gostamos muito de pensar que se nós estivéssemos ou tivéssemos tido a oportunidade de viver essa época da Alemanha nazista, nós não seríamos os nazistas. Pois bem, eu deixo esse juízo de valor para cada um. O que eu mais gosto de ler e de conhecer esse cenário é poder me colocar no lugar daquele indivíduo que passou por todo esse sofrimento e talvez passar a enxergar que mais à frente, se um dia o mundo se descambar para uma situação
que algo tal como aconteceu na Alemanha nazista, no contexto ali do Holocausto, a solução final, com os judeus venha a se repetir, eu não quero de forma alguma estar do lado errado da história. Por isso que eu gosto muito de ler sobre esse fato histórico do mundo contemporâneo, porque me traz essa reflexão e me traz esse senso de responsabilidade de que eu não quero jamais somar fileira com os futuros nazistas, se porventura o mundo chegar a viver mais uma vez uma situação tal como essa que nós infelizmente vivemos em nosso mundo. É claro que eu não preciso nem dizer que em vários momentos aqui do livro, da narrativa, e aqui eu faço mais uma vez um lembrete, baseado numa história de amor real, que o final surpreendente. Não vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham, claro, a curiosidade e a oportunidade de ler esse livro. Em vários momentos aqui, o romance, o enlace, digamos assim, matrimonial, por que não, ali dos personagens, tanto do Lali quanto da Gita, perdão, acaba tomando, digamos assim, um enredo tanto quanto cinematográfico. Em mais de uma oportunidade eles quase são pegos, eles quase são descobertos. O próprio Lali começa a se envolver ali numa trama de, digamos assim, de contrabando de minérios, contrabando de itens de luxo, de riqueza, para poder comprar comida, para alimentar os seus companheiros ali no campo de trabalho forçado ali em Auschwitz, e isso acaba trazendo riscos tanto para ele quanto para a própria querida e amada Gita. Claro, outros personagens ali vão indo e voltando. O que me chama mais a atenção também, uma coisa que eu não posso deixar de comentar antes de encerrar esse vídeo, é de que, bom, com exceção, e aqui eu posso dar um spoiler, não é um spoiler, mas só uma observação, né? Com exceção do personagem Lali e da Gita, não se apeguem muito aos outros personagens, até porque nós estamos falando de um cenário desolador, de um cenário de extermínios, assassinato sistemático dos judeus, e muitos personagens vêm e vão, aparecem e retornam, e você acaba digamos assim, não conhecendo a história, né, seja pregressa ou seja a história depois do que se passa ali, quando tem-se o final ali da história da trama, até porque é uma história de amor real que tem como cenário principal o amor entre Lali e Gita, que mais à frente, lá para o final do livro, você acaba descobrindo o nome dela e se eles sobreviveram a esse terror ali no campo de trabalho forçado em Auschwitz, bem como se eles conseguiram, após o final da Segunda Guerra Mundial e com o desmonte do campo de Auschwitz, que aqui não é um spoiler, isso aconteceu, é um fato histórico e documentado, se eles conseguiram dar continuidade ao relacionamento e contrair um matrimônio, até mesmo constituir e formar uma família, ou, em brevíssimas palavras, se eles conseguiram ter um final feliz. Essa é uma surpresa que eu não vou contar, vou deixar para vocês, caso você tenha a oportunidade, a curiosidade e o interesse de ler esse livro, que eu já recomendo muito. Inclusive, eu já adicionei no meu carrinho da Amazon os outros 2 livros da série. A Heather Morris, após o lançamento desse primeiro livro, ter vendido aí mais de 8 milhões de cópias vendidas no mundo todo, ela decidiu dar seguimento a outras histórias, a outras tramas ambientadas no mesmo cenário ali em Auschwitz, com personagens secundários dessa obra aqui. Aí uma outra surpresa, quem sabe mais à frente eu converse com vocês ou compartilho com vocês também as resenhas literárias desses outros 2 livros. Agora se forma quase que uma trilogia ambientada ali no mesmo cenário de Auschwitz, no campo de trabalho forçado da Alemanha nazista, em pleno contexto ali da década de 40 até 45, que é quando temos o final ali da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do eixo do mal, assim chamado, né? Os nazistas, os soviéticos também faziam parte, mas o próprio Japão e a Itália, enfim. Então é isso, turma. Essa é uma resenha literária e perdão se eu muito me excedi em alguns momentos, se em muitos momentos eu transpareci uma emoção, até porque esse é um tema que muito me toca, que muito me apetece, tal como eu falei alguns minutos atrás, e falar e compartilhar com vocês essa experiência de leitura sobre um momento histórico que muito me marcou e que me marca até hoje, sempre que eu tenho a oportunidade de ler, é certamente, pelo menos para mim, uma oportunidade de extravasar, de colocar para fora, de, digamos assim, expulsar alguns demônios que eu mesmo carrego dentro de mim. E é isso, meus queridos e estimados alunos, espero que vocês tenham gostado dessa resenha literária. Só lembrando, vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo o link do livro na Amazon, bem como outros vídeos de resenhas literárias sobre o mesmo tema, né, sobre o Holocausto, sobre a Alemanha nazista, e claro, ficando aqui também a recomendação, caso você tenha Netflix, assista, recomendo fortemente e bravamente, inclusive assisti recentemente, agora nesse período carnavalesco,
o filme dirigido pelo Steven Spielberg, A Lista de Schindler, que vai contar a história do empresário Oskar Schindler, que foi responsável aí por salvar mais de 1000 judeus ali nesse mesmo contexto ali da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. É certamente um dos melhores, né, um dos melhores filmes sobre esse período tenebroso da história da humanidade. E claro, se possível, também recomendo aqui a leitura já do livro do O Tatuador de Auschwitz, da autora neozelandesa Heather Morris. E assim, meus queridos e estimados alunos, encerro em definitivo esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, chegou até o final, considere deixar seu like, comente aqui o que é que você achou do vídeo, gostou, já leu algum livro sobre essa temática. E se gostar, claro, do material aqui produzido, considere também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver aqui o conteúdo produzido no Livros e etc. Assim encerro esse vídeo em definitivo, convidando vocês já para o próximo vídeo, no próximo mês, de mais um livro das minhas metas literárias para o ano de 2023. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.